Eu vejo com um pragmatismo. Eu acho que já falei sobre isso, escrevi sobre isso. O Brasil é um dos países que tem mais interesse em relação à Venezuela, não só por causa da fronteira, por causa do trânsito ilegal, né, de drogas, de armas, mas porque o Brasil tem uma dívida a receber da Venezuela. O Brasil tinha um mercado importante na Venezuela que a gente perdeu, e, sobretudo, porque agora se recuperou a assistência dos brasileiros que moram na Venezuela. O governo anterior retirou o pessoal diplomático de Caracas, da capital da Venezuela, e fechou os consulados todos lá. Quer dizer, foi realmente uma atitude contra os brasileiros que residem lá fora. Então, acho que esse restabelecimento das relações diplomáticas plenas, não é que houve um restabelecimento, nunca foi rompida a relação diplomática, mas agora se estabeleceu novamente a rotina diplomática, né, de contatos, de conversas e de interesses comuns sendo priorizados. Há um problema de energia lá na fronteira com a Venezuela, com o Amapá, enfim, tem muita coisa para fazer com todos os países aqui da região. O embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. O senhor tocou num ponto na resposta que eu achei muito interessante, que o senhor colocou na prática o impacto de ter dificuldade de relações com a Venezuela. Temos brasileiros lá, temos uma fronteira gigantesca, tráfico de drogas, temos refugiados, temos comércio, temos muita coisa envolvida que vai além, da discussão, porque desde que aconteceu o encontro do Lula com Maduro, a internet está povoada de um fla-flu, né? De sim, não, como se na verdade se resumisse pura e simplesmente a um ponto, né? E aí eu queria que até o senhor comentasse um pouco essa resposta, tanto de petistas ou de antipetistas, defendendo, criticando Maduro nas redes sociais, criticando Lula por conta disso, sem se atentar a esses pontos que o senhor elencou, né? Mostra que está polarizada a nossa discussão, sobre política externa? Por que não está polarizado no Brasil? Está tudo polarizado. Eu acho que o Brasil não pode, como os outros países, né? Temos que ter um realismo, um pragmatismo. Quer dizer, a discussão ideológica ela é contra o interesse dos países. Você vê, os Estados Unidos estão brigando com a China, mas nem por isso deixam de conversar. Tem embaixador lá, vão às visitas lá. Nós não estamos em guerra com ninguém, né? O governo anterior colocou uma guerra ideológica que não era favorável, na minha visão, aos interesses do Brasil. Então, muita coisa aqui na região ficou paralisada, com a Argentina, por exemplo, que é outro caso importante também, que houve uma paralisia aí por questões ideológicas. Então, com vários países que tinham uma tendência de esquerda, o governo anterior praticamente abandonou a qualquer iniciativa diplomática, política, econômica, comercial. E agora nós vamos recomeçar. Isso não quer dizer que você aceite o regime que está lá. O Brasil, eu acho que pode ter um papel importante numa transição democrática na Venezuela, porque agora vai ter eleições, o ano que vem vai ter eleições lá. E como é que fica? O Brasil pode ajudar a esse processo, né, de redemocratização. Os Estados Unidos estão fazendo isso com a Venezuela, eles estão retirando sanções porque têm interesses concretos na questão do petróleo. Então, nós também, como os outros países fazem, nós temos que defender o nosso interesse nacional acima de interesses ideológicos, político-partidários. É exatamente isso que eu ia te perguntar, embaixador, porque com a guerra lá na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, mudou muito o desenho geopolítico, não é? Que já vinha mudando. E os Estados Unidos se aproximaram novamente da Venezuela justamente por conta da questão dos combustíveis, do petróleo mesmo, né? Mas tem muito a ver com a guerra também. Tem que ver com a guerra, porque houve uma suspensão, né, da exportação de gás e petróleo da Rússia para a Europa. E os Estados Unidos estão querendo. Os Estados Unidos é uma potência energética, né? Eles é que estão suprindo parte do gás para a Europa e precisa ter
um aumento da produção e da comercialização do petróleo e do gás. E aí a Venezuela passou a ser importante. Eles abrandaram a política em relação à Venezuela. A gente tem que fazer a mesma coisa. Nós temos interesses a defender no comércio bilateral, né? A gente exportava 5, 6 bilhões de dólares e estamos exportando 500. É uma coisa que caiu brutalmente. Nós temos que, aqui na região também, discutir essa questão do convênio de créditos recíprocos para que a falta de reservas e divisas, como no caso da Argentina, não seja um impedimento para o comércio. Agora, se o componente ideológico interferir, fica difícil você avançar nessas propostas que exigem um pragmatismo muito grande. Embaixador, o senhor acha que é possível, e um pouco na linha do que o senhor falou com relação à questão dos créditos para a Argentina, a discussão daquela moeda entre aspas, né, para poder de comercialização entre os países do Mercosul e da América do Sul, o senhor acha que é viável, no caso com a Venezuela, uma vez que inclusive o país passou por uma grande desindustrialização, o senhor acha que é viável nós aumentarmos a nossa exportação de bens industrializados, de alimentos, de outras coisas para a Venezuela? Sem necessariamente passar pelo dólar para facilitar esse comércio? Olha, eu sou favorável à criação dessa Câmara de Compensação, entendeu? Já houve no passado, foi suspensa, e eu acho que está na hora da gente reexaminar esse assunto, porque vai favorecer o comércio. O comércio hoje com a Venezuela está limitado à exportação de alimentos que saem lá do Nordeste, lá do norte, né, do Amazonas, do Pará, do Nordeste, para a Venezuela, por causa de uma autoestrada que foi construída e que chega ao Peru, chega à Venezuela. Então, isso é muito importante. Agora, para diversificar a exportação com produtos industriais, se não houver financiamento, se não houver um tipo de compensação, é muito difícil hoje, porque os países todos aqui da região, começando da Argentina e da Venezuela, estão passando por crises cambiais, né? Eles não têm reservas. Então fica muito difícil você garantir os financiamentos à exportação. Por isso que a gente precisa examinar essas novas fórmulas para aumentar o comércio do Brasil com esses países.